Bom, gente, se puder, compartilhe meu vídeo, tá? Meu Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu tenho sido bastante assim, tenho desabafado realmente minhas memórias com vocês, memórias mais antigas e memórias algumas que eu tenho desabafado ultimamente, mais recentes também. Como sempre, eu não quero expor ninguém. Eu tenho uma memória com animais também que eu quero expor agora, de um amigo meu. Também não vou expor ele, coitado, não merece. Mas ele tem duas calopsitas que ele ama muito. E essas calopsitas têm nome. Elas têm nome, mas eu não vou falar o nome delas, porque senão eu vou expor ele. Eu não posso expor ninguém, gente. Eu não tenho direito de expor pessoas que não estão fazendo parte do canal do YouTube. Eu só posso expor a mim mesmo. A gente não pode fazer um canal do YouTube para expor pessoas que a gente conhece, porque isso é antiético e às vezes as pessoas não querem ser expostas, não estão afim de, né? Então, acho que a gente tem que respeitar, não expor ninguém, né? Mesmo porque também eu acho que mesmo que a pessoa quisesse que eu desse o nome, eu acho que eu não daria. Porque eu acho melhor ficar assim. Ele tem duas calopsitas que já tem muitos anos, espero que durem muitos anos. Não sei quanto tempo dura uma calopsita, mas já duram muitos anos, espero que dure. Espero que elas sejam. Dure, sei lá. Não sei qual o tempo de calopsita, não pesquisei isso ainda no Google, não sei. Quero que dure muito. Ele é apaixonado por elas. Apaixonado. E toda vez que eu fui na casa dele, eu vi essas calopsitas e elas não interagiam muito comigo, elas interagiam mais com ele. São muito íntimos as calopsitas e ele, é uma relação muito íntima, muito profunda. Se é que vocês acreditam nisso, é uma relação muito profunda. Elas fazem um monte de coisa, elas cantam algumas músicas que ele ensinou, cantam direitinho, as notas todas. Elas brincam com ele, elas andam pela casa, ele colocou tudo fechado com... Elas poderiam andar pela casa, não só voar. Elas têm muita liberdade nessa casa. E elas nem ficam em gaiola, elas são criadas fora da gaiola. Elas não têm gaiola, elas têm aquele pano que... Não, pano não, aquela tela. Então elas vivem num apartamento como pessoas, porque elas não têm gaiola. Elas andam pelo apartamento e voam um pouquinho. E toda vez que eu fui no apartamento, eu vi esses seres maravilhosos, eles são incríveis, são super sedutores, e são pequenininhos, mas são maravilhosos. E eu tive uma relação com elas também, porque eu via como elas faziam com ele, como elas agiam, é incrível. Eles têm uma comunicação, quando eu falo com ele no telefone, elas interagem, elas vêm pro ombro e ficam interagindo, porque elas têm liberdade na casa, né? Mas ele colocou um hóspede na casa dele, que vamos dizer assim, um hóspede, aquela pessoa que fica na casa, que a pessoa coloca, mas que é tipo um amigo, sabe? Fica lá. Enfim, ele tem um hóspede na casa. E esse hóspede mora na casa, ok, tudo bem. E eu estava em Londres, não foi agora, faz um tempo, já faz alguns 2 anos, talvez, sei lá. E eu vi as calopsitas conversando comigo telepaticamente. Elas vieram até mim em telepatia. A situação foi a seguinte: meu amigo viajou para passar uns dias fora do Rio de Janeiro. E o hóspede ficou encarregado de dar comida para as calopsitas. Ele ficava em outro quarto. Então ele ficou encarregado de dar comidas para calopsitas para alimentar e dar água dela, alimentar elas na cozinha. Porque elas têm liberdade de entrar e sair da cozinha, elas andam pela casa. E elas vieram falar comigo em telepatia, em Londres. E elas são do Rio de Janeiro. E eu estava em Londres, de repente eu vi elas tentando falar comigo. Eu falei, eu estava acordada, gente. Eu não estava dormindo, tá? Eu estava acordada. E elas me conhecem do Rio de Janeiro, que eu frequentava a casa do meu amigo, eu falo com ele no telefone, elas sabem que eu falo no telefone. Ah, vocês acham que calopsita é débil mental? Vocês não sabem nada de calopsita. Vocês não sabem nada de calopsita. Elas vieram me procurar em Londres, em telepatia, mentalmente. Olha a história, olha a história. Eu já tinha até esquecido dessa história, falei, como que eu posso esquecer de uma história dessa? Eu tenho que relatar.
E elas falaram assim, Érica, me procuraram. Falaram comigo, as duas, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero expor as calopsitas. Mas tem o nomezinho, pipi, tchutchut. Tem o nomezinho, mas eu não posso falar. Porque senão eu vou entregar. E tem uma história chata, tem uma coisa chata. Olha, esse menino que tá aqui na casa dele, ele faz um monte de comida na cozinha e não dá nada pra gente comer há 2 dias. Ele não dá nem feijão, não dá arroz, não dá nada. Ele não dá nem água, tá dando nada pra gente. A gente tá passando fome aqui. Fala com o fulano que a gente vai morrer aqui. A gente tá desesperada. A gente tá passando um problema seríssimo. Esse menino entra aqui na cozinha, ignora a gente. Trata a gente como se fosse um nada, um zero, cheio de raivinha, e a gente tá passando desespero. Gente, eu entrei em desespero, foi uma emergência calopsita line. Tipo assim, eu liguei pro meu amigo e falei, o que é isso? As suas calopsitas estão passando um risco de vida. Manda agora um amigo seu de verdade, não esse hóspede que não é amigo, é só hóspede, mas não é amigo. Manda aí na sua casa, agora, um amigo de verdade, manda tocar com a campainha, entrar naquela casa, ir pra cozinha, resgatar as calopsitas e dar água e encher elas de alpiste lá da comida delas. Porque elas estão passando fome desesperadas, vendo dar um sinal de alerta pra mim aqui em Londres. Meu amigo ficou enfesadíssimo porque ele estava fora do Rio de Janeiro. Ele acredita em mim porque ele me conhece há não sei quantos anos, não sei se é 10 ou 12 anos, não sei. Esqueci. Mas aí ele chegou pra mim e falou, vou agora falar pro fulano pra ir lá. Fulano fez emergência na casa dele, tipo assim, meia hora, 40 minutos, desesperado, pra resgatar as calopsitas. Entrou na cozinha e quando ele entrou, as calopsitas estavam sem comida, estavam desesperadas, quase que caindo no chão, desmaiando. Foi dar comida, foi dar água, foi alimentar elas. E foi dar uma bronca no hóspede, porque ele mentiu. Ele disse que ia alimentar as calopsitas. Gente, eu não sei se esse homem é serial killer de calopsita, se ele é psicopata ou se ele é débil mental. Ou se ele é uma pessoa que não tem alma. Porque ele sabe que as calopsitas são as coisas mais importantes do meu amigo. Se bobear, as coisas muito importantes que ele tem são essas 2 calopsitas. Vocês não têm ideia. É o coração deles. Eu não posso nem ficar falando isso, porque é uma coisa muito séria. É mais de 10 anos de amizade ali. Deve ter uns 14 anos, sei lá quantos anos que ele tem. Ele não deu comida para as calopsitas. As duas estavam passando mal, o cara colocou um monte de comida, colocou água e elas acalmaram, elas estavam meio mal. E elas só não morreram por minha causa. Eu salvei a vida delas, porque elas iriam estar mortas. Só que, gente, eu não me canalizei à casa dele para ver o que estava acontecendo na cozinha. Elas me procuraram em Londres e vieram atrás de mim e falaram comigo que fulano estava ignorando elas na cozinha, que fazia um monte de comida e não dava nem uma migalha de arroz, nem de feijão, nem de nada para elas, como se elas não existissem. Quer dizer, elas estavam com mágoa. Gente, imagina vocês, 2 calopsitazinhas com mágoa de uma pessoa, irritadas, apavoradas e fazendo contato telepático do Rio de Janeiro para Londres. Vocês não acreditam nisso? Ó, um beijo, porque vocês não sabem de nada do que é paranormalidade, vocês não sabem de nada até onde vai uma mediunidade. Eu tenho certeza absoluta dessa história, eu tenho provas, só que eu não vou mostrar, porque eu não quero expor ninguém, porque esse hóspede não pode nem saber que eu tô falando isso, porque ele vai achar que eu tô implicando com ele, mas ele foi uma péssima pessoa, entendeu? Uma péssima pessoa. Você matar 2 calopsitas de fome, isso não tem... Eu fiquei muito magoada com ele. Eu falei com meu amigo, cuidado com essa pessoa aí, porque ele sabe que a coisa que você mais ama são esses 2 serizinhos, desse tamanho. Se ele não dá comida para esses seres e diz que tá dando, e você liga, ele fala que tá dando, tem coisa errada. E não tá bom isso. Tem algum problema mental health, ou então ele tem algum problema de caráter ou de maluco, entendeu? E eu falei com meu amigo, fica de olho, fica atento, porque isso aí não tá valorizando você e a tua família. Porque além dele ter uma família, ele também tem as calopsitas que fazem parte da família. E eu,
pude dar comida para elas rapidamente porque elas vieram atrás de mim. Agora, aí você pensa que um pássaro é um idiota, um débil mental que só come e fica vendo o sol. Não. Eles sabiam que eu estava fora do rio. Eles me procuraram para fazer telepatia e eles vieram atrás de mim para falar comigo, porque eles sabiam que eu podia ouvir eles. E eu não sou doida, não tenho nada de doida. Eu sou paranormal. Acontece que a paranormalidade, ela é muito diferente, muito estranha para quem desenvolve. Quando a pessoa desenvolve, muita gente talvez tenha desenvolvido paranormalidade, mas não dá cara a tapa. Às vezes não dá cara a tapa por causa do trabalho da pessoa, porque a pessoa às vezes trabalha como administrador, como executiva, dono de uma empresa, sei lá, e não pega bem falar na internet com a cara limpa, entendeu? Como eu sou taróloga, eu tô de boa, entendeu? Eu não tô nem um pouco preocupada com essa imagem minha, porque eu tô falando dentro da minha profissão, tá tudo bem. Mas eu acredito que tem paranormais que desenvolveram em ordens em alguns lugares e não podem falar. Por quê? Tem gente que odeia dar cara a tapa para falar, também tem gente que não gosta de se expor. Eu já vi que tem muita gente que tem horror a se expor. Já vi muita gente assim. Eu acho que eu só consegui me expor também porque eu já passei dos 40, né? Não vou falar exatamente a minha idade a partir de hoje, porque mulher não gosta de falar idade, mas já passei dos 40. E por isso é mais fácil você se expor quando você passou dos 40. Porque eu acho que se eu tivesse 20, 30, eu não teria coragem de ficar falando assim abertamente. Eu acho que quando você passa dos 40, você já viu tanta coisa na sua vida que se a pessoa também achar que eu sou doido, ó, não vou nem me preocupar com isso. Mas o que eu quero passar para vocês, e calopsita tem cérebro, raciocina, sabia que eu estava fora do país. Detalhe, me achou onde eu estava, que era aqui em Londres, me achou, falou comigo, deu recado, ainda falou que ele ignorava elas, quer dizer, percebe que são ignoradas. E sabia que ele entrava na cozinha para fazer muita comida e não dar nada para elas. O detalhe, não são burras, não são idiotas. Analisam uma situação, avaliam e mandam recado. E meu amigo salvou as calopsitas. Graças a Deus, elas estão vivas até hoje. Eu desejo muitos anos de vida para elas. Elas merecem muitos anos de vida, meu amigo, porque pena que elas não podem ter um bolinho, tem que ser bolo de alpiste. Porque elas só comem alpiste, né? Alpiste, essas coisinhas, não comem mais nada. Mas elas são maravilhosas. Se pudesse colocar elas num corpo humano, eu acho que dava certo. Porque elas têm muito sentimento, muita emoção, muita vivência. Eu acho que daria até para ser um ser humano aquilo ali. Os animais são maravilhosos, né? O que eu tenho para falar dessa história? Esse hóspede continua na casa dele. Mas eu já pedi para ele ficar de olho, porque o animal de estimação de uma pessoa é muito sério. O pet de uma pessoa é uma coisa muito séria para a pessoa. Se o ser humano, que tem mais de 25 anos, não sabe que tem que ter cuidado com o pet de uma pessoa, ele não é um ser humano. É um zero à esquerda. É a base. Você não machucar o pet de alguém, não machucar o cachorro de alguém, o gato de alguém, um calopsita de alguém. Nem o peixe da pessoa, nem os peixes. Porque as pessoas criam um vínculo muito forte com o pet. Gente. E essa história é incrível, porque eu quero falar para vocês, calopsita, o cérebro pode ser pequenininho, mas são altamente sensíveis e inteligentes. E avaliam tudo o que acontece e são capazes de conversar telepaticamente comigo. Conversaram 2 vezes. Essa primeira vez foi quando estava correndo risco de vida, com alerta. A segunda vez foi que uma das calopsitas, que são 2, estava reclamando que tinha uma fresta aberta da janela e batia vento nela de noite e que aquilo era ruim para a saúde dela, que ela estava se sentindo mal. E eu comentei com ele, olha, tem uma janela lá que fica meio aberta, que bate um vento em cima de uma delas e ela não está gostando. Se você puder fechar um pouco a janela ou colocar alguma coisa entre elas e a janela para quebrar um pouco esse ventinho, porque ela está incomodada com esse ventinho e vai fazer mal para ela. Ela me avisou também. E eu tô falando a verdade. Isso aconteceu. 2 vezes ela fez comentários. São 2 vezes em relação à saúde dela. Primeira coisa que eu queria falar, que a calopsita tem autoestima.
Mais que ser humano até. Porque você vê que ela não queria morrer de vento lá da janela. Ela veio reclamar comigo para ele colocou um amparador lá para não pegar tanto vento, porque ele deixava a janela meio aberta de noite para ventilar na cozinha, mas estava tendo uma ventaniazinha em cima do onde ela dormia, que é um lugar que ela ficava. Aí ele fez lá um esqueminha para não bater o vento direto, que estava ventando, né? O vento batia um vento que mudava e batia ali. Ela que me avisou. Ou seja, ela tem autoestima, ela não quer morrer, ela quer que seja cuidada porque ela quer durar muito tempo. Segundo, ela tem autoestima, ela quer comer, ela quer viver, ela quer beber água. Ela sabe que tem um hóspede, ela sabe que o hóspede está agindo de sacanagem, está sendo babaca. E ela reclama, então ela tem autoestima. Gente, se uma calopsita tem autoestima, o ser humano tem que desenvolver autoestima. Você está vendo como é importante a autoestima do ser humano? Como é fundamental o ser humano desenvolver autoestima? Você vê, a lição de vida que essa calopsita me deu. Eu não queria morrer, não é suicida, não é depressiva, não é para baixo, quer viver, quer melhorar, quer comer, quer estar viva. Ou seja, tem amor pela vida. Tem amor pela vida. Coisa que o ser humano tem que desenvolver, porque tem algumas pessoas que não têm, não vou dizer que são todas. As depressivas, né? As depressivas perdem o amor pela vida. Por isso que a gente tem que se cuidar, gente. Essa história é bem real e eu acho que o paranormal se comunica não só com calopsita, mas eu vou contar mais histórias com vocês. Até com parede de apartamento. Eu vou contar a história para vocês. Obrigada, vamos se cuidar.